As duas casas de Israel, episódio 3. As duas oliveiras e os dois candeeiros. No coração do Apocalipse, no capítulo que antecede o soar da sétima trombeta e a proclamação do reino eterno, João vê algo que confundiu teólogos por 2 milênios. Duas testemunhas. Não uma, não 3, não 12, exatamente 2. Vestidas de saco, profetizando por 1260 dias, com poder de devorar inimigos com fogo, ferir a terra com pragas, controlar as águas, mortas pela besta, ressuscitadas por Deus, arrebatadas ao céu diante de seus inimigos. Quem são estas testemunhas misteriosas? Moisés e Elias voltando literalmente? Enoque e Elias que nunca morreram? 2 profetas desconhecidos do tempo do fim? Ou, preparem-se para uma revelação que conectará todas as peças do quebra-cabeça que montamos nos 2 episódios anteriores, seriam estas testemunhas a representação corporativa das 2 casas de Israel reunificadas, exercendo o ministério profético unificado antes da consumação final? No episódio 1, estabelecemos que Deus prometeu a Abraão 2 descendências, celestial, estrelas, e terrena, areia, manifestadas nas 2 casas, Judá, que preservou, e Efraim, que se dispersou como plenitude dos gentios. A divisão do reino em 930 a.C. e os exílios assírio, 722 a.C., e babilônico, 586 a.C., consolidaram esta separação por séculos. No episódio 2, mergulhamos em Efésios 2, 11 e 22, e descobrimos que a cruz derrubou literalmente a parede de separação, criando um novo homem, de ambas as casas reconciliadas verticalmente com Deus e horizontalmente entre si. Jesus, com braços estendidos, crucificado entre 2 criminosos, tipificou geometricamente esta reunificação. Hoje, adentraremos o território profético mais complexo das Escrituras. Conectaremos 3 textos apocalípticos que raramente são lidos juntos: Apocalipse 11, as 2 testemunhas, Zacarias 4, as 2 oliveiras e o candelabro de ouro, e Romanos 11, a oliveira natural e os ramos enxertados. Ao final, você compreenderá que estas passagens não descrevem eventos isolados, mas camadas sucessivas de revelação sobre o mesmo mistério, as 2 casas de Israel, uma preservando a Torá e a identidade, Judá, oliveira natural, outra dispersa entre as nações, Efraim, gentios, oliveira brava, reunificadas em Cristo e exercendo o ministério profético conjunto antes da segunda vinda. Preparem-se, esta jornada exigirá concentração máxima, mas a recompensa será uma compreensão escatológica que transformará sua leitura não apenas do Apocalipse, mas de toda a narrativa redentiva das Escrituras. Zacarias 4. O fundamento profético. Zacarias profetiza aproximadamente em 520-518 a.C., durante o período pós-exílico, quando um remanescente de Judá retornou da Babilônia sob Zorobabel. O templo estava sendo reconstruído, mas o povo enfrentava desânimo, oposição externa e dúvidas sobre se Deus ainda estava com eles. É neste contexto que Zacarias recebe uma das visões mais enigmáticas do Antigo Testamento, o candelabro de ouro alimentado por 2 oliveiras. A visão do candelabro de ouro, Zacarias 4, 1 a 3. Então voltou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima dele. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Zacarias 4, 1 a 3. Vamos dissecar a simbologia. O candelabro, menorá, representa Israel como luz para as nações, Isaías 49, 6. A menorá original do tabernáculo e templo tinha 7 lâmpadas, simbolizando a plenitude da iluminação divina.
No Êxodo 25, 31 a 40, Deus ordenou especificamente a construção da menorá. Ela deveria queimar azeite puro de oliva e ser acesa perpetuamente. O vaso de azeite, recipiente central que alimenta as 7 lâmpadas. O azeite representa o Espírito Santo, a unção divina necessária para que a luz continue brilhando. As 2 oliveiras, posicionadas estrategicamente, uma à direita do candelabro e a outra à sua esquerda, forneciam azeite constantemente, sem intervenção humana. A pergunta de Zacarias e a resposta enigmática, Zacarias 4, 4 a 6. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 4 a 6. A resposta do anjo é profunda. A obra de reconstrução do templo e, tipologicamente, toda a obra de Deus na história não será realizada por força militar humana ou poder político, mas pelo Espírito de Deus, representado pelo azeite que flui das oliveiras. Mas Zacarias não fica satisfeito. Ele quer saber especificamente sobre as 2 oliveiras. A identidade das 2 oliveiras, Zacarias 11, 4 a 14. Falei mais e lhe perguntei: Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Ainda lhe perguntei: Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão ao lado dos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: Não sabes o que é isto? Eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias 11, 14. Os 2 ungidos, literalmente em hebraico, Shinei Benei Haitishar, os 2 filhos do óleo, ou azeite. No contexto imediato de Zacarias, estes representavam Zorobabel, líder civil da linhagem davídica, e Josué, sumo sacerdote. Mas há uma dimensão profética mais ampla. Primeira camada tipológica. As 2 oliveiras representam os 2 ofícios ungidos em Israel: rei, Judá, linhagem davídica, e sacerdote, Levi, ministério mediador. Segunda camada corporativa. As 2 oliveiras representam as 2 casas de Israel: Judá, que manteve a identidade, o templo e o sacerdócio, e Efraim, que se dispersou, mas está profeticamente destinada à reunificação. Terceira camada messiânica. As 2 oliveiras apontam para aquele que seria simultaneamente rei e sacerdote, Yeshua HaMashiach, da ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4, Hebreus 5 a 7. O simbolismo do azeite fluindo automaticamente. Observe o detalhe crucial. O azeite flui das oliveiras para o candelabro sem intervenção humana. Não há sacerdotes prensando azeitonas, não há processo manual. É automático, sobrenatural, perpétuo. Isto significa que a luz de Israel no mundo, testemunho profético, é sustentada não por esforço humano, mas pela unção contínua do Espírito Santo fluindo das 2 fontes ungidas, as 2 casas reunificadas em Cristo. Apocalipse 11, uma manifestação escatológica. Apocalipse 11 está estruturalmente posicionado entre a 6ª e a 7ª trombeta, no momento mais crítico da tribulação antes da proclamação final do reino eterno. Apocalipse 11, 15. É o período que a teologia apocalíptica chama de Segunda Ai, Deuteros Uai. João recebe ordem de medir o templo de Deus, mas não o átrio exterior, que será entregue aos gentios por 42 meses, 3 anos e meio. Imediatamente após, são introduzidas as 2 testemunhas. A descrição das 2 testemunhas.
Apocalipse 11, 3-6. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse 11, 3-4. Analisemos cada elemento. Darei as minhas 2 testemunhas. O número 2 é juridicamente significante. Deuteronômio 17, 6 estabelece: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Lucas 10, 1. 2 testemunhas constituem testemunho juridicamente válido. Que profetizem por 1260 dias. Exatamente 3,5 anos, metade da semana profética de Daniel 9:27. Este é o período da grande tribulação. Vestidas de pano de saco indica lamento, arrependimento, chamado ao retorno a Deus. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. João está citando diretamente Zacarias 4. As 2 testemunhas de Apocalipse são a manifestação escatológica das 2 oliveiras que Zacarias viu em visão 500 anos antes. Mas há uma adição crucial. Em Zacarias, havia 1 candelabro e 2 oliveiras. Em Apocalipse, há 2 oliveiras e 2 candeeiros. Por quê? Porque em Zacarias, Israel ainda era corporativamente 1, embora dividido em 2 casas. Em Apocalipse, a distinção está plenamente manifestada. Oliveira igual identidade israelita, natural ou enxertada. Candeeiro igual testemunho da igreja, o corpo místico de Cristo. As 2 testemunhas são simultaneamente oliveiras, Israel natural e gentios enxertados, as 2 casas reunificadas, e candeeiros, portadores da luz de Cristo, a igreja nos últimos dias. Os poderes das 2 testemunhas. Apocalipse 11, 5-6. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da boca deles e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Estes poderes ecoam claramente 2 profetas do Antigo Testamento. Elias fechou o céu por 3 anos e meio. 1 Reis 17, 1. Tiago 5, 17. E fez descer fogo do céu para consumir inimigos. 2 Reis 1, 10-12. Moisés converteu águas em sangue e feriu o Egito com pragas. Êxodo 7, 12. Mas as 2 testemunhas não são literalmente Moisés e Elias ressuscitados. Elas exercem ministério no espírito e poder de Elias e Moisés, exatamente como João Batista veio no espírito e poder de Elias. Lucas 1, 17. Sem ser literalmente Elias reencarnado. Moisés representa a lei, Torá, preservada por Judá através dos séculos. Elias representa os profetas, o ministério profético de chamar Israel ao arrependimento. Juntos, a lei e os profetas representam toda a revelação do Antigo Testamento, e as 2 testemunhas exercem ministério unificado de Torá, Judá e profecia, Efraim reunificado nos últimos dias. A morte, ressurreição e ascensão. Apocalipse 11, de 7-12. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matá-las-á. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse 11, 7-8. Após completarem seu testemunho de 1260 dias, a besta, o anticristo, é finalmente autorizada a matá-las. Seus corpos permanecem insepultos na grande cidade, Jerusalém, aqui chamada simbolicamente de Sodoma
impureza moral, e Egito, escravidão espiritual. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Apocalipse 11, 9 a 10. Por 3 dias e meio, observe a simetria, 3 anos e meio de profecia, 3 dias e meio de morte. O mundo celebra a aparente derrota das testemunhas, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subam para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse 11, 11 a 12. Ressurreição e ascensão públicas diante dos inimigos. Este padrão ecoa diretamente a ressurreição e ascensão de Cristo e, tipologicamente, representa a ressurreição e glorificação final das 2 casas reunificadas no arrebatamento. A questão hermenêutica central é: as 2 testemunhas são 2 indivíduos literais ou representações corporativas? Argumentos para a interpretação corporativa. 1. Padrão apocalíptico. O Apocalipse usa constantemente símbolos corporativos. A mulher de Apocalipse 12 é Israel. A prostituta de Apocalipse 17 é a Babilônia como sistema. A noiva de Apocalipse 21 é a Igreja das Nações. 2. Conexão com Zacarias 4. As 2 oliveiras em Zacarias representavam ofícios ou casas, não apenas indivíduos. 3. Linguagem de testemunho coletivo. Minhas testemunhas, no plural, pode indicar um povo testemunhal, assim como Israel foi chamado minha testemunha, em Isaías 43:10. 4. Simbolismo de oliveiras e candeeiros. Ambos são termos coletivos nas Escrituras para Israel e Igreja, respectivamente. As 2 testemunhas representam Judá, Israel natural, preservador da Torá, testemunho veterotestamentário, e Efraim, gentios enxertados, Igreja das Nações, testemunho neotestamentário. As 2 casas reunificadas, exercendo o ministério profético conjunto nos últimos dias antes da vinda do Messias. Romanos 11, a oliveira e os ramos. Romanos 9 a 11 é a seção mais concentrada de Paulo sobre a relação entre Israel natural e os gentios na economia redentiva de Deus. Paulo está respondendo a uma pergunta angustiante. Se Jesus é o Messias de Israel, por que a maioria dos judeus o rejeitou? Deus abandonou Israel? A resposta de Paulo é categórica. De modo nenhum. Romanos 11:1. Deus não rejeitou Israel. Há um remanescente fiel. Romanos 11:5. E mais que isso, há um plano escatológico de reunificação que envolve tanto judeus quanto gentios. A metáfora da oliveira. Romanos 11:17 a 24. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Paulo está usando uma imagem agrícola conhecida de seu tempo: a oliveira cultivada, Calielaios, e a oliveira brava, Agrielaios. A oliveira cultivada representa Israel natural, especialmente Judá, a casa que preservou a Torá, o templo, as promessas, a linhagem messiânica. Os ramos naturais quebrados, judeus incrédulos que rejeitaram o Messias. Paulo é enfático: eles foram quebrados pela incredulidade. Romanos 11:20. A oliveira brava enxertada, gentios / Efraim disperso, que creram em Jesus.
Contra toda a lógica agrícola normal, geralmente se enxerta ramo cultivado em tronco bravo. Deus enxertou ramos bravos, ou gentios, no tronco cultivado, ou Israel. A raiz, as promessas patriarcais, a aliança abraâmica, a fidelidade de Deus que sustentam tanto judeus quanto gentios crentes. O aviso contra a arrogância gentílica. Romanos 11, 18 a 22. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Romanos 11, 18 a 20. Paulo está combatendo o que se tornaria, tragicamente, uma heresia persistente na igreja: o supersessionismo ou teologia da substituição. A ideia de que a igreja substituiu Israel permanentemente no plano de Deus. Paulo é enfático: vocês, gentios, não substituíram Israel. Vocês foram enxertados em Israel. Vocês se tornaram participantes das promessas feitas a Abraão. A oliveira continua sendo una, e vocês agora fazem parte dela. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Romanos 11, 21. A advertência é solene. Gentios podem igualmente cair pela incredulidade. A esperança do reenxerto. Romanos 11, 23 a 24. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Porque se foste cortado de oliveira brava por natureza, e contra a natureza foste enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Romanos 11, 23 a 24. Esta é a esperança escatológica. Os ramos naturais, judeus, serão reenxertados na oliveira de Deus, quando crerem em Yeshua. E Paulo argumenta que isto é mais natural do que o enxerto original dos gentios, como seria mais fácil enxertar ramos cultivados de volta em sua própria árvore cultivada. O mistério da plenitude. Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Mistério, mysterion, na teologia paulina não significa algo incompreensível, mas algo escondido por épocas e agora revelado. E qual é o mistério? Endurecimento em parte a Israel. Não todo Israel foi endurecido, apenas uma parte. Há sempre um remanescente fiel, Romanos 11, 5. Até que haja entrado a plenitude dos gentios, pleroma ton ethnon, literalmente o enchimento completo das nações. Paulo está citando a bênção de Jacó sobre Efraim em Gênesis 48, 19. A sua descendência será uma multidão de nações. Em hebraico, melo hagoim, plenitude, enchimento dos gentios. A profecia de Jacó sobre Efraim se tornando plenitude dos gentios está sendo cumprida através da missão aos gentios. Efraim, disperso entre as nações, está sendo reunido através do Evangelho. E assim, todo Israel será salvo. Hultos não significa depois disso cronologicamente, mas deste modo, desta maneira. Todo Israel, Judá mais Efraim, ramos naturais mais ramos enxertados, será salvo, através do processo de enxerto mútuo. Alguns judeus crendo e sendo preservados, gentios crendo e sendo enxertados, e finalmente mais judeus crendo e sendo reenxertados quando virem a misericórdia de Deus sobre os gentios. Conexão com as duas testemunhas. Agora conectemos Romanos 11 com Apocalipse 11, as duas casas de Israel. Papo com Deus. Romanos 11. A oliveira una com ramos naturais, Judá, e ramos enxertados, Efraim/gentios, todos nutridos pela mesma raiz. Apocalipse 11.
Duas oliveiras representando as duas casas agora plenamente reconciliadas, exercendo ministério testemunhal conjunto. Zacarias 4. Duas oliveiras fornecendo azeite, espírito, para um candelabro, Israel como luz para as nações. A progressão teológica é: 1. Zacarias. Profecia da unidade funcional das duas casas fornecendo luz ao mundo. 2. Romanos. Explicação de como a unidade é alcançada, enxerto pela fé em Cristo e Yeshua. 3. Apocalipse. Manifestação escatológica da unidade consumada, testemunho profético conjunto antes da segunda vinda. Deus não revela seus mistérios de uma só vez. Ele os desdobra progressivamente através de séculos, profetas e contextos, para que no tempo apropriado a Igreja possa ligar os pontos e ver o quadro completo. Vejamos a progressão. 520 a.C. Zacarias 4. Em visão, Zacarias vê duas oliveiras fornecendo azeite automaticamente para um candelabro de 7 lâmpadas. No contexto imediato, representam Zorobabel e Josué. Profeticamente, apontam para as duas casas e para o Messias, que seria rei sacerdote. 577 d.C. Romanos 11. Paulo explica a mecânica da reunificação. A oliveira é una, ramos naturais, Judá, foram parcialmente quebrados por incredulidade. Ramos bravos, Efraim/gentios, foram sobrenaturalmente enxertados pela fé. Ambos são nutridos pela mesma raiz, as promessas abraâmicas, e a esperança escatológica de reenxerto dos ramos naturais. 95 d.C. Apocalipse 11. João vê a manifestação escatológica final, duas oliveiras e 2 candeeiros. As duas casas plenamente reunificadas, exercendo o ministério profético unificado de 1260 dias antes da consumação. Elas têm poder de Moisés, Torá, Judá, e Elias, profetas Efraim. Morrem, ressuscitam, ascendem, tipificando a jornada completa das duas casas desde a separação até a glorificação. A mensagem consistente através dos 3 textos é: Deus não eliminou a distinção entre Judá e Efraim, entre ramos naturais e enxertados. Ele redimiu a distinção, transformando divisão hostil em diversidade funcional unificada. As duas casas mantêm suas identidades distintas, oliveira natural versus oliveira brava, mas agora funcionam em harmonia perfeita, nutridas pela mesma raiz, produzindo o mesmo azeite, iluminando com a mesma luz. Este é o mistério que Paulo chama de um novo homem em Efésios 2,15. Não homogeneização, mas unidade orgânica na diversidade. A pergunta que devemos fazer não é apenas o que estas profecias significam, mas estamos vivendo seu cumprimento parcial hoje? Observem os sinais. 1. O enxerto gentílico está acontecendo. Bilhões de pessoas de todas as etnias, línguas e nações têm vindo a Cristo nos últimos 2000 anos. A plenitude dos gentios está sendo completada. 2. Judeus messiânicos estão aumentando. Pela primeira vez desde o primeiro século, há um movimento significativo de judeus reconhecendo Yeshua como Messias, os ramos naturais sendo reenxertados. 3. Reconciliação entre as casas está começando. Igrejas gentílicas estão redescobrindo as raízes hebraicas da fé. Judeus messiânicos estão reconhecendo gentios crentes como co-herdeiros legítimos. 4. Testemunho global está se intensificando. A Igreja, as duas casas reunificadas, está exercendo o ministério profético em escala sem precedentes através de mídia, missões, testemunho digital. Como as características distintivas de Judá e Efraim se manifestam na Igreja hoje? Características de Judá: preservadores. ênfase na palavra escrita, exegese cuidadosa, teologia sistemática, valorização da continuidade histórica, tradição apostólica, compromisso com santidade prática, ética bíblica, risco, legalismo, orgulho teológico, dureza com os menos ortodoxos. Características de Efraim, alcançados das nações:
ênfase na experiência pessoal, testemunho, evangelismo, alegria da descoberta, gratidão pela salvação imerecida. Risco, antinomianismo, rejeição de toda a estrutura, superficialidade doutrinária, relativismo. A igreja saudável equilibra ambas as ênfases. Judá sem Efraim torna-se farisaísmo morto. Efraim sem Judá torna-se emocionalismo doutrinariamente vazio. Juntos formam o povo completo de Deus. Apocalipse 11 mostra que as duas testemunhas profetizam juntas, não separadas. Elas têm poder conjunto, fogo de suas bocas, autoridade sobre elementos naturais. Isto significa que o testemunho mais poderoso da igreja nos últimos dias não virá de uma casa dominando a outra, mas de ambas funcionando em unidade sobrenatural. Torá, Judá, Moisés, proclamando santidade de Deus. Graça, Efraim, Elias, proclamando misericórdia de Deus. Juntos declarando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O documento que estudamos declara: no arrebatamento, Deus une as duas casas agora em um corpo espiritual, corpo de glória, a noiva do Cordeiro que vemos em Apocalipse 21, toda adornada com pedras preciosas, revestida com a glória de Deus o Pai. Seremos habitação de Deus para sempre. A ascensão das duas testemunhas em Apocalipse 11:12, subiram ao céu numa nuvem, tipifica o arrebatamento final da igreja, as duas casas plenamente reunificadas, glorificadas, transformadas em corpo espiritual eterno. De Gênesis, promessa de duas descendências, a Apocalipse, duas testemunhas arrebatadas, a narrativa é consistente. Deus está reunificando seu povo, dividido em uma família eterna. Romanos 11:18 é um dos versículos mais ignorados e violados na história da igreja. Não te glories contra os ramos. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Durante séculos, a igreja gentílica cometeu o erro fatal de gloriar-se contra os ramos naturais, desenvolvendo teologia de substituição que afirmava: Deus rejeitou Israel, agora nós somos o novo Israel, as promessas foram transferidas para nós. Paulo responde: de modo nenhum. A oliveira é uma, os ramos enxertados não substituíram a árvore, eles foram acrescentados a ela. E podem igualmente ser quebrados se caírem em incredulidade. Romanos 11, 21, 22. Do outro lado, há o perigo de Judá, ou judeus messiânicos, desprezarem os gentios crentes como segunda classe, não verdadeiramente parte de Israel. Efésios 2, 14 e 16 é explícito: Cristo de ambos fez um, e reconciliou ambos em um só corpo. Não há mais primeiro e segunda classe. Não há mais perto e mais longe. Todos têm acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2:18. As duas oliveiras de Apocalipse 11 não competem por espaço. Elas não disputam qual fornece mais azeite. Elas funcionam em simetria perfeita, uma à direita, outra à esquerda do Senhor, ambas fornecendo sustento para o testemunho luminoso de Deus no mundo. Esta é a chamada para a igreja hoje. Não uniformidade, todos se tornando idênticos, mas unidade funcional, cada casa contribuindo seus dons distintos para o corpo unificado. Judá traz fidelidade escriturística, consciência histórica, compromisso com santidade. Efraim traz alcance missionário, experiência de graça transformadora, alegria da inclusão. Juntos, testemunho completo e balanceado do Deus que é simultaneamente santo e misericordioso. Neste terceiro episódio, penetramos o coração do mistério apocalíptico. Zacarias 4 profetizou duas oliveiras fornecendo azeite para um candelabro, representando as duas casas, Judá e Efraim, sustentando o testemunho de Israel no mundo através do Espírito Santo. Romanos 11 explicou a mecânica da reunificação, uma oliveira com ramos naturais, Judá, e ramos enxertados, Efraim ou gentios, todos nutridos pela mesma raiz das promessas abraâmicas.
Apocalipse 11 revelou a manifestação escatológica, 2 testemunhas, oliveiras e candeeiros, exercendo o ministério profético unificado por 1260 dias, morrendo, ressuscitando, ascendendo ao céu. As 2 testemunhas não são apenas 2 indivíduos futuros, são a representação corporativa das 2 casas de Israel, Judá e Efraim, judeus e gentios, Torá e graça, preservação e missão, reunificadas em Cristo, testemunhando profeticamente nos últimos dias antes da segunda vinda. Mas há uma dimensão da profecia que ainda não exploramos completamente. Paulo chama a reunificação das 2 casas de mistério em Efésios 3:6. Por que este entendimento foi escondido por gerações? Qual o significado da expressão plenitude dos gentios e como ela se relaciona com o timing escatológico da segunda vinda? No próximo episódio, mergulharemos no conceito mais enigmático da teologia paulina, a plenitude dos gentios, pleroma ton etnos. Conectaremos Gênesis 48:19, bênção de Jacó sobre Efraim, sua descendência será Melô Agoim, plenitude de nações, com Romanos 11:25, Paulo declarando que endurecimento veio a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Descobriremos que estas expressões não são coincidências linguísticas, mas revelação profética. A profecia de Jacó sobre Efraim se tornando plenitude dos gentios está sendo cumprida através da grande comissão. Cada gentio que vem a Cristo é literalmente um descendente espiritual de Efraim sendo reunido à família. E mais escatologicamente, quando a plenitude dos gentios for completada, um evento cósmico será desencadeado. Todo Israel, Judá mais Efraim, plenamente reunificado, será salvo e o Messias retornará. Deixe nos comentários a palavra-chave testemunhas, se esta mensagem revolucionou sua compreensão de Apocalipse 11 e da unidade entre judeus e gentios em Cristo. E responde, você consegue identificar em sua igreja ou comunidade características de Judá, preservação, fidelidade escriturística, ou de Efraim, missão, experiência de graça? Como estas 2 ênfases podem ser melhor integradas para uma testemunha mais poderosa? Compartilhe este vídeo com alguém que estuda profecias bíblicas, especialmente Apocalipse. A chave para entender o fim é compreender o começo, as 2 casas desde Gênesis. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que prometeu que através da descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, ilumine seus olhos para enxergar que você faz parte desta descendência prometida. Se você acreditou em Yeshua, você foi enxertado na oliveira de Deus. A seiva que flui em você é a mesma que fluiu nos patriarcas. Você não é estrangeiro, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Que o Espírito Santo, representado pelo azeite que flui das 2 oliveiras, unja você para ser testemunha nestes últimos dias. Você faz parte das 2 testemunhas corporativas. Sua voz importa. Seu testemunho tem poder. Profetize, mesmo que vestido de saco. Mantenha uma luz acesa, alimentada pelo azeite celestial, até que o Senhor venha. Maranata, o Senhor vem.